princípio, fazer essa primeira leitura de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao versículo de número 30. Todos encontraram? Digam amém. Leamos, portanto, a palavra do Eterno, que nos diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os seus servos, ou os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, então arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E você diga amém. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Já há alguns dias eu tenho orado e pedido a Deus a graça para que Ele nos faça compreender algumas parábolas da Bíblia, que elas são pragmáticas, elas foram ditas por Cristo para que os seus ouvintes tivessem um aprendizado ainda melhor de todas as coisas. E eu me deparei com esta parábola do joio e do trigo. E colocamos esse tema: qual você tem sido? Joio ou trigo? É uma pergunta que eu faço naturalmente para a igreja, mas eu estou perguntando também para mim. O joio e o trigo, qual desses eu tenho sido? Qual você tem sido? É interessante que esta parábola do joio e do trigo, ela faz parte de 7 parábolas que Jesus conta só no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E é interessante que a palavra parábola, ela vem do grego parabole, que em sua etimologia significa comparação. É você colocar duas coisas lado a lado, ou colocar as coisas lado a lado. Então, isso vem do grego parabole, que em sua etimologia significa comparação. É interessante que a parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta. Se você colocar lá no Google, perguntar o que é uma parábola, esta é a interpretação. É só colocar no YouTube. Coloca lá no YouTube o que é uma parábola.
A parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia para transmitir uma lição de moral. É uma comparação desenvolvida numa história curta. Então, se alguém fala muito sobre indireta, Jesus era o que mandava mais indireta, né? Porque a palavra parábola já significa isso, que é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. E é interessante que Jesus, ele contava muitas coisas em parábola. Pelo menos você vai ver nos evangelhos sinóticos, em torno de 40 parábolas contadas por Cristo. Cerca de 40 parábolas Jesus contou. E há algumas parábolas de Jesus, como esta aqui, que, olha, você precisa estudar bastante, você precisa pedir a revelação do Espírito Santo, porque tem muita gente que não compreende parábolas de Cristo. E aqui nós aprendemos muito, porque na primeira parábola, Jesus vem falando a parábola do semeador, aquele que pega a semente. Eu já disse aqui, Lucas 8:11, diz que a semente é a palavra de Deus. E na primeira parábola, Jesus ele vem falando sobre o semeador, que pegou a sua semente e ele saiu a semear a sua semente. Só que aqui, a semente já não é mais o evangelho. Aqui, a semente, ela é os frutos do evangelho. Ou seja, os frutos que o evangelho produz em nossas vidas. Na primeira parábola você vê que o semeador ele sai a semear a sua semente. E a semente ali é o evangelho. A semente é a palavra de Deus. Mas nesta segunda parábola você vai ver que a semente não é mais o evangelho, e sim o que o evangelho produz. O que é que o evangelho produz ou está produzindo na minha e na sua vida? Se está produzindo frutos dignos de arrependimento, se está produzindo aquilo que nós ouvimos pelo nosso diácono Claudinei, a transformação, tá? A transformação de Cristo na nossa vida, porque a Bíblia diz que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Mas Jesus foi mais fundo ao ouvir a palavra. Ele diz, olha, aquele que ouve, aquele que guarda e aquele que executa as minhas palavras, eu mostrarei a quem é semelhante. Aí ele diz, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Vêm os vendavais, a chuva, as correntes batem com ímpeto contra a sua casa e ela não cai. Por quê? Porque exatamente está edificada sobre a rocha. Então, é tremendo aqui esta parábola do joio e do trigo. E para não deixar nenhuma dúvida com relação a essa parábola, Jesus depois ele dá uma explicação, e eu quero mostrar para você nessa segunda leitura, capítulo 13, verso 36 a seguir. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A semente, a boa semente, é o filho do reino. O joio é o filho do maligno. O inimigo que semeou a semente, o joio, é o diabo. A ceifa e o fim do mundo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e ele colherão do seu reino tudo o que está causando escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Depois eu vou voltar aqui, só para você entender o porquê Jesus fez esta aplicação da parábola do joio e do trigo. E para você entender quem é joio e quem é trigo. Ah, pastor, mas na aplicação aqui da parábola, segundo a explicação de Jesus no verso 38, diz que o campo é o mundo, ou seja, então o joio foi semeado lá. Nananina, não. Você não leu a Bíblia totalmente, você não entendeu o texto. Você vai ver que o joio, ele foi semeado no meio do trigo. E aonde está o trigo hoje? O trigo está na igreja. O trigo está na igreja. E a Bíblia diz aqui que o joio foi semeado na igreja. Na igreja. O campo lá é o mundo, aonde está tanto o joio como o trigo. Só que aí o homem sai a semear a boa semente. E aí aqueles que escutam Deus, aqueles que arrependem-se dos seus pecados, eles vêm para a igreja, eles se convertem porque eles conhecem a Cristo. E a vida deles são completamente mudadas. Por que mudada? Porque Jesus os leva até o alto do Calvário, no chuveiro da regeneração. E Jesus dá um banho de carmesim. Eles ficam limpos. E aí vai se cumprir o que o apóstolo São Paulo diz. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher. E aí, essa pessoa faz parte do reino de Cristo. Essa pessoa é considerada como trigo. Por quê? Porque houve uma mudança, houve uma transformação. É por isso, irmão, que eu fico questionando com pessoas que vêm para a igreja e você não vê transformação. E hoje o evangelho que se prega por aí já facilita isso. Porque diz, vem como você está. E continua na mesma situação. Porque aqui ninguém vai te incomodar. Se você é um homossexual, você pode continuar sendo. Se você é uma lésbica, não tem problema. Vem como você está. E continua na mesma situação. Tem alguma igreja que até diz, olha, eu vi um pastor, um bispo dizendo, na minha igreja é proibido proibir. Que isso, pastor? É verdade. Ele diz, na minha igreja é proibido proibir. Na minha igreja, ninguém proíbe nada. O homem pode ser drogado, viciado, toxicômano, pode ter 2, 3 mulheres, a mulher pode ter 2, 3 maridos, não tem problema. Vem como está e continua na mesma situação, porque na minha igreja é proibido proibir. Ainda bem que ele disse, na minha igreja. Porque na igreja de Jesus há proibição, sim. Aleluia! Na igreja de Cristo há proibição. O homem é marido de uma mulher, a mulher é marido de um só homem. E se a pessoa era um viciado, um drogado, um mentiroso, uma pessoa de mau caráter, quando ele chega aqui, o evangelho da transformação transforma esta pessoa radicalmente.
ela é transformada pelo evangelho da transformação. Então, olha o que Jesus propôs a partir do verso 24. Propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino dos céus. Olha, onde está o reino dos céus? Aqui na igreja. E somos nós. Ele não está falando lá com o mundo. O campo que ele diz lá é o mundo aonde nós estamos semeando a semente. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus, vem para a igreja e tem uma vida transformada. Mas os outros pecadores continuam lá pecando. E aí nós vamos trazendo mais e mais pessoas para a igreja. Era exatamente o que Jesus estava falando nessa parábola. Ele propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Ou seja, mesmo que o campo é o mundo, mas há aqueles que se destacam, semeando o que é bom, a boa semente. A boa semente. Quem é do bem, sempre quando vai dar um conselho, vai dar um conselho bom. Sempre quando vai tomar uma decisão, toma uma decisão certa. Quando vai pregar a palavra para as pessoas não crentes, ele prega a palavra com temor e tremor. Por quê? Porque ele sabe que ele foi chamado para isso e ele está semeando a semente do reino, a boa semente, que é a palavra de Deus. E Jesus fala exatamente isso. É semelhante o reino dos céus a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas olha o verso de número 25. Mas, sempre tem um mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou no meio do trigo e retirou-se. Veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Você vê que o inimigo vem, é por isso que a gente precisa ter um discernimento espiritual muito grande, porque eu digo que a preocupação do inimigo não está com as pessoas que estão lá fora, e não é com as pessoas que estão lá fora. Por quê, pastor? Porque as pessoas que estão lá fora já estão nas mãos dele. É massa de manobra. O diabo as usa. A preocupação do diabo hoje é com a igreja, é com o reino de Deus, é conosco. Você vê, a Bíblia diz: e dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio. Aonde ele semeou? Na igreja, no meio do trigo. E eu pergunto: o que é que você está semeando? Semeia boa semente? Semeia para as pessoas irem a Cristo, se converterem a Cristo, ter um verdadeiro encontro com Jesus? Ou você está usando as pessoas como massa de manobra? Isso é muito sério. Você vê que dormindo os homens, o inimigo aproveitou, e é por isso que a gente tem que estar alerta. Porque se você dormir, eu já falei aqui, às vezes tem alguns pais que podem mais tarde sofrer com seus adolescentes. Por quê? É 2, 3 horas da madrugada, o adolescente está com o celular na mão. Sabe o que é isso? É o diabo semeando o joio dentro da sua casa. Você está dormindo 2, 3 horas da manhã e ele está lá conectado. Aí ele entra lá e depois, se você pegar o celular, você não vê nada, porque ele limpa todos os rastros. Aonde ele entrou, no site lá, ele limpa tudo, você não sabe. É muito sério o que eu estou falando. Mas é trigo. Mas veio o inimigo e ele semeia o joio juntamente com o trigo. Para quê, pastor? Para causar confusão.
porque depois ambos vai ter que crescer juntos. Isso pode prejudicar o trigo, e eu vou provar isso para vocês. Então é muito sério. Foi só os homens dormir. O que o inimigo fez? Ele aproveitou que os homens dormiram e ele veio e semeou o joio no meio do trigo e diz aí, e retirou-se. Porque o diabo é assim, ele faz as suas bagunças, ele faz as suas coisas erradas, depois ele retira-se e fica olhando de longe para ver o que vai acontecer. Esse é o trabalho do diabo. É especialista. Ele causa o problema, depois ele sai fora. Como que não? Não é culpabilidade minha. Eu não tenho culpa de nada. Mas a gente sabe que é o inimigo que semeou aquela semente maligna. Porque joio é uma erva daninha. Joio é uma semente do maligno. É típica de uma semente que não produz frutos, tá? Tem um nome bonito, joio, joio, o nome é bonito, só que é uma erva daninha, cujo inimigo aproveitou que os homens dormiram e veio e semeou joio no meio do trigo. É interessante o que diz o verso 26, e quando a erva cresceu, você vê que não houve diferença. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. O trigo e o joio, eles são parecidos. Só quando está quase na época da colheita, que a pessoa que trabalha com o trigo vai ver o joio junto. Mas no começo, quando semeia ali, e às vezes alguém, para enganar pessoas ou para prejudicar pessoas, até jogava a semente do joio misturada com o trigo. E aí mistura tudo. Quando você semeia, você está pensando que está semeando só o trigo, e você está semeando o joio, que as sementes são parecidas. E até quando vai crescendo, eles são parecidos. Só quando chega na ceifa, que aí você vê a diferença. Por quê? Porque o joio, ele não produz semente, só palha. E aí, quando ele vai crescendo, ele começa a sobressair do trigo. E aí, opa! Agora, o trigo não. Quando ele começa a dar as suas espigas, que são semelhantes às do milho, mas bem mais fininha, mais pequena, ele começa a dobrar, porque o trigo ele vai subindo numa varinha bem fina, e aí quando ele começa a produzir, ele começa a envergar. E é aonde que sobressai o joio, porque o joio não produz nada. Dentro da espiga dele só tem palha. Se você pegar uma espiga de joio e fazer assim, só vai dar palha. É a mesma coisa do Salmo 1, que os ímpios são como palha, como moinha, que o vento pega e leva. Agora, o trigo não. O trigo fica assim emborcado, porque é frutífero. Tá? Você pode pesquisar isso que você vai ver. Ele é frutífero. Então, ele dobra, porque ele está carregado de seus frutos. A sua espiga está carregada de sementes. Agora o joio não. Ele permanece ereto. E ele se sobressai. Aí, o dono do campo, ele olha e diz, opa, esse aqui é trigo, mas esse aqui é joio. O trigo é colhido e lançado no lagar. Tem um lugar do trigo, que é o celeiro. E o joio é lançado aonde? No fogo. O trigo é colhido e lançado no celeiro. O joio é colhido e lançado no fogo, diz a Bíblia. E é muito sério, porque, verso 26, e quando a erva cresceu,
você vê, quando ela cresceu e já estava na ocasião de se ver, alguém observou, porque a habilidade da lavoura, de você trabalhar nisso, está escrito: e quando cresceu a erva e frutificou, começou a dar os frutos, frutificou. Apareceu também o joio. Você vê, ele não apareceu antes, porque antes ele era uma semente. Era igual. Não dava para perceber nada. Sabe que tem pessoas que é assim, no princípio você não conhece quem é. Mas depois, no passar do tempo, você vai observando quem é de Deus, quem não é de Deus, tá? Quem está servindo ou está a serviço do reino, quem não está. É como assim, a princípio aqui, não dava para perceber nenhuma diferença. Dava? Não dava. A princípio não tinha como perceber nada. Por quê? Porque eles eram parecidos. Mas a Bíblia diz que só foi crescer, e eu aprendi com um pastor veterano, ele diz: você quer conhecer alguém? Começa a dar corda, começa dê autoridade para alguém, tá? Dê autoridade para alguém. Você quer conhecer alguém, se é humilde, se é de Deus, dê autoridade. O Judas foi assim, né? Jesus pegou e disse: eu vou te dar um cargo. Sabe, quem é humilde, ele sabe que ele dependerá sempre de Jesus. E ele nunca se encherá de orgulho por nada. Olha, se Deus usar a pessoa aqui, ela vai sair daqui feliz, mas com a cabeça baixa. Deus me usou não é pelos meus próprios méritos. Deus me usou pela sua abundante graça. E ele sobe aqui humilde e ele desce aqui humilde. Sabe por quê? Porque ele sabe que a palavra que Deus lhe deu não é sua, a palavra é de Deus. E a qualquer momento Deus pode ceifar essa palavra, pode não dar. Então, você vê que a diferença foi notada, eu até grifei aqui na minha Bíblia, depois que o joio e que o trigo cresceu. Aí se notou a diferença. Não está escrito aí, ó. E quando a erva cresceu, aí a erva está falando do trigo e está falando do joio. Quando cresceu e frutificou, aí apareceu também quem no meio? O joio. Aí se notou a presença do joio. Aí o verso 27. E os seus servos, ou o servo do pai da família, os seus empregados, seus jornaleiros, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Ou seja, a gente estava lá com o Senhor, nós ajudamos na semeadura, nós já ajudamos o Senhor a semear. Não semeaste uma boa semente? Por quê? Olha a continuação do verso de número 27. Porque tem então joio? Ele diz: nós não estamos entendendo, porque nós chegamos lá na roça de trigo e começamos a perceber a presença do joio. Não, a gente semeou, o senhor não semeou boa semente, mas a roça lá está tudo cheia de joio. E ele humildemente, verso 28, e ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Um inimigo. Você vê no verso 25, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio. E aqui no verso 28, o homem diz: um inimigo é quem fez isso. Foi um inimigo. Você vê que por trás de todas as artimanhas, todas as coisas erradas, a gente
tem uma parcela de culpabilidade nos pecados que nós cometemos, porque a Bíblia diz que quando nós pecamos é porque somos enganados pelo pecado e pelo diabo, engotados na sua própria concupiscência. Mas sabe que o causador de tudo, por trás de todas as coisas erradas, está Satanás. É por isso que Efésios, capítulo 4, versículo 27, está escrito bem assim: não deis lugar ao diabo. Versículo tão pequenininho, né? Mas você tem vivido essa realidade? Não deis lugar ao diabo. Dormindo os homens aqui, veio o seu inimigo e semeou joio. Você vê que eles não podem nem dormir, irmão. Porque o mal está tão presente junto com o bem, o mal está ali presente com o bem, que se você não vigiar, se você não fechar as portas para o diabo, se você der lugar, o diabo entra. Eu acho interessante quando Paulo usou essa expressão, não deis lugar ao diabo. E aí eu me lembro de uma passagem bíblica lá em Lucas, que Judas Iscariotes deu lugar ao diabo. E está escrito bem assim, com essas palavras: e entrou Satanás em Judas. E aí vem a pergunta: por que entrou? Porque Judas deu lugar. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Após o bocado, entrou nele. O que a Bíblia recomenda lá? Não deis lugar ao diabo. Você vê que... E aonde Judas estava? No culto de Santa Ceia. Você está pensando que o diabo não vem no culto? Você está pensando que o diabo não frequenta? Frequenta, porque alguém traz com ele na prática do mal, e ele vem junto com a pessoa. E aí a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, entrou. E ele sai dali e ele vai fazer o quê? Ele vai depressa entregar o seu Senhor. Gente, isso aqui é tremendo. Isso aqui é extraordinário. É uma prevenção de Deus para mim e para você, que se você dormir, se você der brecha, o inimigo vem e semeia joio no seu lar, semeia joio no seu casamento, semeia joio no seu relacionamento. O diabo vai fazer um estrago graúdo na sua vida, se você der brecha. Se você der brecha. Porque hoje os relacionamentos são quebrados. Porque hoje as amizades são quebradas. Tá? Por quê? Porque as pessoas, elas dão lugar ao diabo. E às vezes amizades antigas são trocadas por amizades falsas. Que a gente sabe que não vai durar muito tempo, que não é verdadeira, não é fundamentada em Deus. A gente precisa vigiar. Por quê? Porque às vezes você abre uma porta para o inimigo, dando legalidade para ele semear joio na sua vida, semear joio no seu casamento. Ah, minha mulher está velha, eu acho que eu vou trocar, eu vou pegar uma novinha. Ah, o meu relacionamento está muito desgastado. Sabe, 20 anos com a mesma mulher, 30 anos com a mesma mulher, 40 anos com a mesma mulher, não dá mais de tal. Ô, irmão, vai fazer uma nova lua de mel, vai lá para o paraíso, vai lá para o Rio, vai fazer umas viagens, vai tomar uns remédios, vai deixar a esposa bonita, vai fazer o cabelo dela, vai comprar uma roupa bonita para ela, vai fazer isso, mas não dê legalidade para o diabo entrar no seu casamento e nem na sua vida. Isso é muito sério. Verso de número 28. Eles disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha aí. Eles disseram: Senhor, a gente vai lá agora, a gente vai arrancar todo esse joio, nós vamos arrancar. E eles pedem permissão àquele senhor, aquele pai de família, para ir lá arrancar o joio. Eles recebem
o aval, nananina não. Sabe por quê? Olha o que ele disse, verso 29. Porém ele lhes disse não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Então veja, o joio não está, o joio é lá do mundo, mas aqui ele foi semeado aonde? Na roça do justo, na lavoura do justo, na igreja, como lavoura. Paulo diz que a igreja é a lavoura de Deus. Você vê que o joio foi trazido para cá e foi, hoje não está bem misturado as coisas. Hoje as pessoas não têm mais respeito com as autoridades da igreja. Hoje o pastor fala, sabe, a palavra dele, as pessoas não dão crédito. Eu me lembro, olha, a gente tremia, até para aproximar dos nossos pastores, a gente tremia. Tal era o temor e o tremor. Hoje as pessoas alçam a voz falando mal dos seus pastores, de suas igrejas, sabe? E faz um male graúdo, muitas vezes, para aquela pessoa. Sabe o que é isso, irmão? É pessoas que infelizmente são joio e está a serviço do diabo. Porque é o diabo que vem para matar, roubar e destruir. Aqui nós encontramos que os homens daquele senhor diz: olha, o senhor não quer que a gente vai arrancar esse joio? Ele diz, porém ele disse não, para que ao colher o joio, arranqueis também o trigo com ele. Mas, verso 30, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Isso aqui não é uma legalidade para você deixar o ímpio na igreja, para você deixar o ímpio atrapalhando até a vida do justo. Isso aqui é para você observar verdadeiramente quem é quem, e quando você tiver plena certeza, quem é joio, você passa o facão. Quem é joio, você joga o machado, a raiz. Por quê? Porque é uma observação. Você vê, ele não está dizendo que vai deixar junto o joio e o trigo aqui. Mas vai chegar a hora que ambos vão crescer. E aí você não vai ter dúvida, sabe? Alguém às vezes olha para mim e diz: pastor, mas o senhor é tão longânimo. Às vezes tem coisa que eu já vi há muito tempo, parece que o senhor não viu. Eu estou vendo tudo. O pastor vê tudo, mas tem um momento de você tomar as decisões, tem um momento de você agir. Olha a prudência desse pai de família, o seu servo, os seus homens disseram: o senhor quer que a gente vá lá e já arranca o joio do meio do trigo? Ele disse não, ele diz aqui, deixa crescer ambos juntos até a ceifa. A ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei o trigo e atai-o. Ou seja, colhei o joio, colhei primeiro o joio e atai-os e molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Gente, isso aqui, se você não sair daqui impactado com essa palavra, você não está sendo um bom crente. Porque isso aqui traz um peso sobre os nossos ombros, um peso. Isso aqui não é legalidade, Jesus dando permissão. A gente sabe que é joio, mas está misturado com trigo e a gente não faz nada. Vai chegar a hora que Deus vai agir, que Deus vai tirar esse joio do meio do trigo, tá? Por quê? Porque carne podre
você não aproveita e coloca no congelador. Carne podre você corta. Carne podre você corta, porque ela contamina as outras carnes ou tudo que tem naquele ambiente de conserva. Então é sério o que Jesus está falando aqui aos seus discípulos. Tanto é sério que, olha, são poucas as parábolas que trouxe um nó na cabeça dos discípulos e eles pediram para Cristo uma explicação. E aí exatamente isso. A partir do verso 36, presta atenção. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Para onde Jesus foi? Para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do trigo. Até os discípulos, guerreiro Cleves, ficou na dúvida. Eles ficaram sem entender. Eles não entenderam a primeira parábola, a aplicação, o que Jesus falou. Aí, chegando em casa, eles chegaram ao pé de Jesus, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Do joio do campo. O joio está lá no campo, que é o mundo, mas ele foi tirado de lá. E sabe que tem gente que se infiltra no evangelho? Agora está na época dos cantores. Cantores que não vendem mais disco, que foram, entre aspas, famosos lá no mundo, né? Canta moda sertaneja, aí diz que se converteu. Aí eles vêm, e tem pastor que já consagra. Não, mas fulano de tal, rapaz, olha, esse cara ganhou o Brasil todo quando ele cantava. E ele é uma estrela. Estrela lá. Aqui ele é servo. Tem que passar pelos mesmos experimentos que os irmãos passaram. Tem que começar lá de baixo, tem que se batizar, tem que se converter, largar os pecados, depois tem que ser um cooperador, tem que ser um diácono. Mas tem pastor aí que já põe a mão na cabeça e consagra, só porque foi famoso lá fora, mas aqui dentro o famoso se chama Jesus. Aqui o famoso é Jesus, não é cantor. E eles vêm como estrela, querendo até mandar no pastor. Não, meu irmão, lá eles eram estrela, porque tinha uns bobos lá mas aqui não, aqui tem gente sábia, Então tem uns famosos aí que já está no final da carreira, que não vende mais disco, que não faz mais shows, e aí, vamos dizer, eu encontrei com Jesus. Tem uns aí que já até começou a cantar algumas músicas evangélicas, alguns louvores, sabe? Isso aí já preparando o caminho para o gospel. Tem uns que eu já virei gospel, mas não tem um pastor, não toma santa ceia, não está debaixo da autoridade de um pastor. Irmão, cai fora desse negócio. Não são estrela coisa nenhuma. A estrela que brilha aqui não é do pastor, não é do cantor, não é do levita. A estrela que brilha aqui é a de Jesus. Essa é a estrela. Mas Jesus, então, ele dá a explicação, porque os discípulos ficaram com dúvida. Senhor, explica para a gente a parábola do joio do campo. Jesus explicou, verso 37. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Ele estava se referindo ao Evangelho, né? Que ele veio, você vê lá em Lucas, no capítulo 2, Jesus se manifestando, trazendo o Evangelho, mas não deixando de falar a verdade para o povo. Mateus 3, você vê lá, os religiosos procuram ele, não querendo abandonar os seus pecados, ele os chama de raça de víbora, dizendo: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir para vós frutos de arrependimento. Ou seja, se vocês não estão preparados para o meu batismo,
e nem para o batismo do meu primo João. Reprovou eles. Por quê? Porque não tinha frutos de arrependimento. Eles eram joio, tá? O que tinha de joio na época de Jesus? Pessoas de má índola, pessoas que só a aparência de religioso, mas dentro estava oco, estava vazio, não tinha nada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E Jesus dá uma vera explicação, dizendo, e ele respondendo disse-lhe, o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. Mas você vê que a semente não foi semeada no campo. Foi semeada lá na roça do justo, do pai de família, que só tinha plantado lá trigo. Mas veio o inimigo e semeou o joio. Então você vê, o campo sim, o campo é o mundo. O campo é o mundo. Mas a semente não foi. Lá estão tanto o trigo, que a gente não sabe quem é trigo, é por isso que eu digo, nunca alça a sua voz para dizer, esse irmão aí não tem salvação, ou essa pessoa aí nunca vai ser salva, porque você não sabe. De repente, tem uma sementinha lá germinando, a semente do trigo, está lá germinando, você não sabe quem é joio, e você não sabe quem é trigo, nem o dono aqui da roça de trigo, ele não se precipitou. O servo queria arrancar o joio. Ele diz, não, só vai ter um momento que a gente vai saber quem é joio e quem é trigo. Qual é a planta do joio e do trigo? Quando crescer. Todo trigal. Aí a gente vai descobrir quem é joio, quem é trigo. Aí a gente vai separar, mas agora não. Então, o campo diz aqui, é o mundo. A boa semente, já não é mais o evangelho, são os filhos do reino. Ou seja, aquilo que o evangelho produz em mim, aquilo que o evangelho produz em você. Você é cristão aqui, mas você é cristão lá no seu trabalho? As pessoas que trabalham com você pode dar bom testemunho do seu comportamento, você como chefe, como responsável por esses empregados, trata eles bem, paga eles a altura do salário que eles precisam receber, ou está ludibriando eles com palavras lisonjas. É muito sério, irmão, isso aqui. Isso aqui, olha, tem um campo, tem um leque aqui para a gente estudar muito grande. Aqui diz que a boa semente, quem semeia é o Filho do homem. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Eu me lembro que, uma certa feita, eu estava dando um estudo na sede da Assembleia de Deus em Santos, e tinha lá uns 1000 pastores, e eu ensinando exatamente sobre esta parábola do joio e do trigo. Eu tinha até esse vídeo no outro canal que eu perdi, e eu me lembro que levantou um obreiro e disse, pastor Adão, o senhor pode nos responder que tem como o joio virar trigo? Eu falei para ele, dura coisa tu me perguntaste. Tem como o joio virar trigo? E agora? Se você não estudou a palavra, tem como alguém que é joio, ou tem como a semente é joio, tem como virar trigo? Eu, com muita prudência, com muita graça de Deus, naquela oportunidade eu disse, não tem como o joio virar trigo. Não tem. Por quê? Porque aí eu trouxe ele para esse versículo de número 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são filhos do maligno. Não tem como joio virar trigo. Não tem como. Mas sabe que ao inverso, eu já vi,
E agora? Que isso? Eu já vi. Gente que... Eu falei, meu Deus, essa pessoa é até mais crente do que eu. Que maravilha, tal. Mas abriu a porteira. O que a Bíblia diz? Não deis lugar ao diabo. Interessante, irmão. Não tem como. Está escrito aqui. Eu estou respondendo para vocês o que me perguntaram há alguns anos lá atrás em Santos. Tem como o joio virar trigo? Não tem. Não tem. Olha, a gente sabe da misericórdia de Cristo, a gente sabe. Pastor, mas aqueles que estão lá fora, isso é uma outra coisa. Eu estou dizendo aqui, na igreja, alguém que se tornou joio aqui, que entrou por um caminho errado, que sabe, e permanece nele, de dura cerviz, sabe, cheio de enganos, cheio de coisa, irmão, não tem, a pessoa vai de mal a pior. Gente, 42 anos nós vamos fazer de pastoreio, a gente vai pegando experiência, a gente vai vendo o proceder das pessoas, a gente vai vendo como as pessoas são. E a gente vai aprendendo no dia a dia quem é quem é joio e quem é trigo. Não tem. Os que estão lá, que são de Cristo, eles vão ser chamados por Cristo, tá? O joio aqui não é lá, a Bíblia fala do ímpio e a Bíblia fala do pecador. Sabe que a Bíblia difere o ímpio do pecador? Tem ímpio que é ímpio, aquele que está lá no Salmo 50, a partir do verso 15, 16, o que tens tu? Esse é o ímpio que não tem conserto para ele. O ímpio diz Deus, que tens tu de recitar os meus estatutos? Ou seja, ele já passou pelo processo da religiosidade, ele já foi crente, ou ele até toma o nome de crente. Fala de alguém que conhece, que tens tu de recitar os meus estatutos e tomar o meu conselho na sua boca. Verso seguinte, depressa, filho, depressa, pois aborrece a correção. Toda pessoa que quando você leva a verdade para ela, ela não aceita a correção, a disciplina, não aceita o aconselhamento, não quer entrar pela porta da obediência. Olha aí, não aceita a correção e lanças para trás de mim ou de ti as palavras. Verso seguinte, quando vês o ladrão, consente com ele e tens a tua parte com os adúlteros. Olha o verso seguinte, olha o verso segundo. Solta a sua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Diz que até assenta para falar mal do teu irmão, fala mal da filha da tua mãe e por aí vai. Isso aí é o joio. Ele já veio aqui, mas quando nasceu, ele não houve transformação. Não houve mudança, e ele veio, só vestiu de uma capa, de religiosidade, e não houve nenhuma mudança, nenhuma alteração. Gente, isso aqui é extraordinário. Por isso, eu volto, e daqui a pouco nós estamos terminando. Ele diz, o campo é o mundo, a boa semente é os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Ou seja, o joio é filho do maligno, tá? A Bíblia não diz lá sobre o mentiroso, está lá em João capítulo 8, que o mentiroso é filho do diabo? Então não tem escapatória. Verso de número 39. O inimigo que semeou é o diabo. Quem semeou? O diabo. Que mais? A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Está vendo? Reino está falando do quê? Da igreja. Colherão do seu reino, não lá do mundo, mas do seu reino. Tá? Do seu reino. O quê? Tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Você vê que está no meio.
hoje o joio está no meio do trigo, irmão. E a gente não pode. Você sabia que aqui nós temos 2 igrejas aqui? Que isso, pastor? Aqui a gente tem 2 igrejas. Tem a igreja visível e a igreja invisível. Todos nós, eu também, todos nós fazemos parte da igreja visível. Mas da igreja invisível, eu não sei quantos aqui fazem parte da igreja invisível. A Bíblia não afirma que a igreja visível vai subir. A Bíblia afirma que a igreja invisível, esta vai subir. Então tem 2 igrejas. Sempre caminharam junto, as 2 igrejas. E não é diferente. O trigo sempre esteve ao seu lado o joio. Sempre teve. Sempre tem joio. Não adianta alguém dizer, eu vou mudar de igreja, porque, rapaz, eu achei uma igreja bacana. Aquela igreja lá, missionária Sueli, eu achei uma igreja tão bacana, que lá não tem fofoca, lá não tem ninguém que mente, lá não tem gente que faz coisa errada. Eu achei uma igreja aonde eu vou ficar. Irmão, igreja aonde tem seres humanos, sempre tem o bem, mas também tem o mal. Sempre tem o trigo, mas não vai faltar a presença do joio. Não vai faltar. Em qualquer repartição, em qualquer lugar do reino, você vai encontrar. Tem o bem, mas tem o mal. E parece que eles estão... Parece que tem hora que o mal avança até na frente do bem, rapaz. Que se você não tiver discernimento, né, guerreiro Lamartine? A gente... atribui tudo, não, isso aí é o bem, isso aí é o bem. Não, é o mal, é porque você não teve discernimento. Eu finalizo aqui o que Jesus falou. No fim, mandará o Filho do Homem os seus anjos, ele vai colher do seu reino tudo aquilo que causa escândalo e todo aquilo que comete iniquidade, e diz, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Abre a Bíblia no Salmo 1. Olha o que diz as verdades do Salmo 1. Fala de 2 pessoas no Salmo 1. Quantas pessoas fala? O justo e o ímpio. O que fala aí? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A diferença agora, a outra pessoa, não são assim os ímpios. Olha aí o joio. Mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Vai chegar uma hora que Deus vai fazer os figos podres caírem, e só vai ficar os figos bons. Tem hora que Deus vai balançar a figueira, e figos podres cairão. É bíblico isso, é a verdade da palavra de Deus. Olha aí, mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Fica em pé. Eu quero chamar todos vocês, pode apagar a luz, por favor? Eu quero chamar todos vocês para frente, que eu vou mostrar algo para vocês aqui. Quero chamar os jovens,